E, enfim, aí o que acontece, gente? Michelle, é assim, você já ouviu falar do Festival de Inverno de Ouro Preto? Ou do Festival de Inverno de Campos do Jordão? Sim. Né? Ah, você mora em São Paulo, né? Então, esse É. bobear você até já foi. O que acontece? Esses eventos, eles começaram desse tamaninho. E daí, foi repetindo, com o passar dos anos, vai repetindo, repetindo, repetindo. E quando ele vai repetindo, ele passa uma impressão de segurança, de conformidade. Então, aí fica mais fácil procurar patrocínio, fica mais fácil ter verba, porque governo nenhum quer acabar com uma iniciativa, tá dando certo, né? Uhum. A mesma coisa vale. Peraí, deixa eu. Tá faltando. A mesma coisa vale para uma iniciativa como a sua. Então, você propôs um calendário de iniciativas, né? E você Isso. propôs, olha, vai acontecer assim, vai acontecer assado e sopado. Legal. É muito bacana que ele seja completo, a ponto de ele abordar pelo menos as principais etapas, mas que ele seja também possível de ser realizado todo ano. Tá. Sabe por quê? Iniciativas que se repetem mais vezes, elas não são extintas quando muda governo. Exemplo besta. O Bolsa Família. O Bolsa Família começou lá na época do Fernando Henrique Cardoso, com a dona Ruth, e a gente já está em 2026, já tem quase 30 anos do programa, e os governantes só mudam o nome, mas eles não mexem, porque é um projeto que funciona. Sim. Entende? Então, quando o projeto ele é calendarizado, ele é repetido, ele funciona, por mais que mude o nome, a essência continua a mesma, tá? Então, eu só sugiro que você monte o seu projeto, que tudo bem, ele vai começar numa iniciativa municipal, você destacou quem são os principais envolvidos. Eu sugeri que vocês utilizassem uma metodologia que se chama 5W2H, para Tá. dizer quem faz, como faz, onde Uhum. faz, tá? Porque daí fica mais fácil a repetição, mas isso tudo tô divagando, né? Obviamente, Uhum. é uma proposta, se der certo, ia ser maravilhoso, tá? Mas, no geral, o trabalho do seu grupo está bem desenvolvido, sabe? Agora é basicamente polir um pouco, tá? Então, Tá. agora eu quero sugerir um pouco a vocês. Põe o pé no freio, volta um pouquinho atrás. Então, descreve um pouco melhor, né? Tá. E dois, seja um pouco mais específica quanto ao que vai ser feito e como, tá? Mas Tá todo bom. o resto está tudo certo. Definições. Inclusive, uma coisa que você destacou no e-mail, mas não no texto, é assim. Não existem dados sobre professores que sejam atípicos. A própria falta de estatística é uma evidência clara do quanto o É, fenômeno é desconsiderado. exatamente. A gente tem muitas atualizações hoje sobre o espectro de diagnóstico tardio, principalmente agora, se não me engano, na última pesquisa, foi visto que tem, acho que é 1,2 milhões, É, 1,2 são autistas. Eu sou autista, então assim, eu pesquiso muito sobre essas questões, porque é uma coisa que atravessa, é uma coisa que machuca de verdade, né? E, e quando a gente começa a procurar essas referências, tem muitas referências que falam sobre o espectro autista de diagnóstico tardio e também o autismo feminino, porque ele também tem uma diferença em relação à pesquisa histórica, enfim, tem uma série de questões que a gente ainda está muito atrasado em termos de pesquisa no Brasil. Fora do Brasil, a gente já tem, né, algumas pesquisas a mais, mas nenhuma delas tentou mapear a questão de estatística de professores ou docentes, educadores neurodivergentes. uhum, E eu falo até dentro de Guarulhos, eu trabalho com a escola de governo, né, hoje, formação de todos os servidores. E uma coisa que a gente tinha conversado era justamente essa, a gente não tem um mapeamento. Como que eu vou saber quais as ações que eu vou fazer se eu não mapeei? Então, tem todas essas questões envolvidas, mas que bom que a gente conseguiu passar, né, as ideias principais, as referências principais, e a gente vai trabalhar para fazer o que a senhora pediu. Tranquila. e uma última sugestão. Por exemplo, você usou os termos burnout autista ou masking, né? Sim, Não é o tema central do seu trabalho, mas eu também sei que, infelizmente, nem todo mundo sabe o que é.
Eu ia sim. sugerir que você colocasse um rodapé explicando o que que é Ah, masking, sim, porque às vezes a pessoa que está lendo não sabe o que que é, entendeu? Tudo sim. bem que o termo ele é bastante autoexplicativo, mas há quem não faça Não, ideia e passa batido, né? sim, infelizmente a maioria não entende e não sabe o que significam os termos. Então, eu vou anotar aqui e a gente coloca, isso é super importante. Se não me engano, depois das próximas etapas, a gente também ia abordar algo sobre isso, mas já Mas, anotei aqui. mas eu acho que nem vai ter espaço para abordar isso, para ser bem sincera, viu? É, Só né? porque senão o seu trabalho, assim, o seu trabalho ele precisa ser objetivo no plano de ação. Uhum. A proposta nem é a gente embarcar tanto no detalhamento teórico, mas pelo menos uma breve explicação. Ô, meninas, assim, só, desculpa, eu tô falando bastante com a Michelle, mas sejam todas bem-vindas. A Poliana entrou, a Patrícia entrou, a Junara também. Boa noite a vocês. A Elenice já estava aqui. Masking, gente, é quando a pessoa. Aí, Michelle, você me corrige, tá? Porque eu também eu não. Eu tô Tá atrás. bom. Se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige, tá? Mas Tá. o masking é quando a pessoa que não é neurotípica, por exemplo, uma pessoa que tem algum nível de transtorno autista, a pessoa ela não age da forma como é natural para ela. Ela tenta se adequar a um contexto que ela acha esquisito, que ela não entende, então ela tá o tempo todo basicamente vestindo uma carapuça, tá interpretando um personagem. O problema Exato. é assim, de vez em quando você faz um negócio desses, faz parte da vida. Agora, é muito ruim quando a pessoa eternamente precisa performar um papel. Isso gera um que a gente chama de burnout, que é quando a pessoa fica saturada, exausta, ela faz coisas que são incompreensíveis. Por exemplo, tem alguns tipos de ironia e de piada que o indivíduo que tem algum nível de transtorno autista não entende. Porque são algumas características mais específicas que a pessoa não entende, só que quando ela vê todo mundo rindo, ela ri junto. Não porque ela tenha entendido, mas porque ela ali tá seguindo o repertório. É mais ou menos isso, Michele. Eu tô Só fazendo, só fazendo uma atualização. Foi na linha correta, é isso mesmo. Quando a gente fala de mascaramento, é isso. Cada, cada pessoa autista, ela está dentro de um espectro, então ela tem características diferentes. Então, por exemplo, eu vou usar um outro exemplo, o olhar no olho. Para vários autistas, olhar no olho não é uma coisa fácil. Isso requer uma certa concentração e não é uma coisa lógica. Eu, particularmente, durante muito tempo, fui treinando, aprendendo. Então, para mim, hoje, fazer isso já é um pouco mais tranquilo. Só que o tanto de mascaramento que a gente tem que fazer no dia a dia, somado também às questões de sensibilidades, né? Então, as sensoriais, emocionais. Então, tudo que vai chegando e vai ficando, então a gente acaba ficando com sobrecarga. A sobrecarga, ela antecede a crise. Quando você está num período muito longo de mascaramento, e aí você só tem sobrecarga, tem crise, aí sim você entra no burnout. O burnout, ele é a última linha do autista, e tem a ver não só com essa questão desse cansaço do mascaramento contínuo, mas também do excesso de estímulos sensoriais e emocionais que a gente se expõe durante o dia. Então, eu, por exemplo, eu tenho esse meu fone, ele é um cancelador de ruído. Eu descobri que eu ficando com ele durante o dia, eu consigo me concentrar melhor, os ruídos que me incomodam não me sobrecarregam tanto, e aí eu fui diminuindo a quantidade de estímulos para não chegar a. Eu já tive burnout autista no ano passado, né? E aí eu não fico tão sobrecarregada. Mas isso não significa que a gente não tem essa sobrecarga, a gente fica. Só que a gente vai aprendendo a conseguir minimizar pelo menos um pouco. Então, tá na linha do que você trouxe, só fiz aí alguns adendos.
É que, assim, gente, eu faço todo o possível para tentar compreender o contexto, mas é que como Sim, eu não lido cotidianamente, eu realmente fico um pouco assim, eu tenho um monte de medo de falar alguma bobagem, e, sabe, e acabar sendo ofensiva, mas, sabe, não. não E é intencional. não, fica tranquila, professora, porque a gente consegue compreender quando a pessoa fala por falar e quando a pessoa está tentando entender, né, para poder tomar na causa. Então, é isso, tá certinho. Beleza, Florzinha. Ó, Dona Poliana levantou a mão. Poli, seja bem-vinda, Flor. Você quer falar, quer escrever? Pronto. Dona Poliana não, professora. Dona ainda não. Vamos lá. Ela estava falando de certas particularidades, né, do autismo, tal, Meskin, Burnout. Vão ter alguns termos no trabalho bastante específicos. Aí você falou que é melhor a gente referenciar isso num rodapé. É isso? Só Mas aí, no Poli, trabalho. deixa eu te. É que no caso do trabalho da Michelle, eu pedi para ela colocar no rodapé, porque não é o centro do trabalho dela. Sim, Ela está falando de uma proposta de primeiro mapeamento dos casos para pelo menos ter um dimensionamento ali na região dela do número de professores que são neurodivergentes, né? Para daí ela partir para ação. Já o seu caso, Poliana, é o tema central do seu trabalho, né? Então, no trabalho que você está desenvolvendo com a Elvira, com a Jaqueline, o burnout, cada um fala, essa altura que a gente tá, cada um fala da forma que achar mais apropriado, sinceramente. Mas, verdade. como é um tema central, então, essa definição ela tem que estar no texto, tá? Certo. Já ali quando você está criando o contexto, explicando, em linhas gerais, o trabalho do seu grupo, ele inicialmente, você vai falar, olha, o que que é o burnout, né? Primeiro, olha, o burnout é isso. Aí você explica, olha, o que que burnout tem a ver com professores? Aí vocês vão falar sobre as estatísticas medonhas que estão falando sobre os índices de afastamento, de De acordo com transtornos o mentais trabalho de fulano, mentais. fulano e fulano. Exato, Uhum. exato, tá? Isso para contextualização, se tiverem números, e olha, não sei se isso é bom ou se não é, viu, para ser bem sincera, mas toda a questão da saúde mental dos docentes, para o bem ou para o mal, está bem documentada. Tem umas estatísticas assim assombrosas falando sobre questões de saúde mental entre docentes e a coisa só piora, gente. Meu pai é eterno. Só não tá pior que polícia. Porque polícia, ó, e fofocas pessoais, né? Eu dou aula para um major. Se trata de um profissional que é policial militar aqui em Uberlândia, ele é major, e ele está em rota de aposentadoria, porque ele entrou muito cedo na corporação por causa da periculosidade do trabalho, o pessoal aposenta, entre aspas, cedo, e ele está fazendo um outro curso porque ele quer formar e ele nunca mais quer chegar perto de uma viatura. Ele quer começar do zero, quer fazer uma vida nova, então ele está fazendo um curso da área de tecnologia. E só, gente, em um semestre, aqui na UFO, o nosso semestre teve 4 meses, né? Porque o calendário está meio esquisito, enfim. Em 4 meses, ele pediu licença para ir em 3 funerais. E daí eu falei, mas escuta, fulano, o que aconteceu, né? Tem pessoas da sua família muito doentes. Ele, não, eu sou major, é minha responsabilidade ir a funerais, e esses funerais são de membros da corporação que se autoexterminaram por Meu causa de Deus, questões sérias de saúde mental. psiquiátricos. Bem, nossa, Deus me. Olha, é coisa triste, viu? Então, não é surpreendente que ele esteja pensando em mudar de profissão depois de 30 anos, né? Mas, Paulo, então, nesse primeiro contexto, você vai destacar, né, primeiro, dar descrições teóricas do que é o fenômeno, posicionar. Por que que é importante fazer isso? Porque diferentes autores explicam o burnout de diferentes formas, entende? Então, o seu Entendi. grupo vai falar, olha, fulano fala que o burnout é isso, Beltrano diz aquilo, a OMS diz aquilo outro, e para este trabalho nós vamos usar essa definição, que é a definição que mais vai ser conveniente para vocês, tá? Entendi. Aí vocês vão descrever o problema, falando a realidade, números, estatísticas, etc.,
para daí trazer, olha, a coisa é tão séria que esse grupo tem a proposta de desenvolver iniciativas para minimizar o burnout dentro dentro Da escola. ali, das possibilidades. Só que aí tem uma coisa importante, Poliana. O trabalho de vocês vão ter que investigar causas de burnout que estão relacionadas à atuação do docente. Faz sentido para você? Faz causas. E aí, de novo, Poliana não fez vestibular para Jesus. Vocês vão eleger algumas causas, não todas, causas que o gestor escolar tem alguma influência, por exemplo, sobrecarga de trabalho, por exemplo, má distribuição de horários, Tá. coisas assim. E daí, com base nesses aspectos, vocês vão lá e vão investigar o que é que outras pessoas, aí é o tópico do seu trabalho, o que outras empresas, o que outras escolas, o que outros pesquisadores fizeram para melhorar a saúde mental dos professores, diminuir afastamento, pelo menos 5, e com base nesses 5, vocês vão desenhar um programa que fale, olha, a gente viu que fulano, ciclano, os autores A, B, C, D, E propuseram fazer isso, isso, isso e isso, e com base nos nossos estudos, a nossa proposta vai fazer isso, tá? Qual é o Entendi. embasamento? Fulano, Ciclano, Beltrano fizeram e deu certo. E a gente não vai fazer de outro jeito, porque Beltrano, Ciclano fizeram desse jeito e não deu certo, entendeu? Entendeu? Tá? Certo. Então é basicamente isso, mas de agora até o nosso próximo encontro, que é no dia 20, a gente vai para essa toada, tá? Agora, deixa eu dar uma olhadinha. A dona Helenice que está aqui, a Helenice, ela me mandou o trabalho dela faz alguns dias já, tá? Daí, no grupo da Helenice, ela estava falando sobre a liderança do gestor escolar e os impactos no clima. Tá? Então, Helenice, no seu caso, mesma coisa, tá? Agora há pouco, inclusive, dei uma devolutiva, tá? Então, primeira coisa, precisa explicar o que é o clima organizacional, e antes de explicar o que é clima organizacional, tem que explicar o que é cultura. Tá? Então, do seu grupo, Helenice, vocês vão agir como se fosse um funil. Tá? Então, primeiro você vai explicar o que é uma cultura organizacional. Só relembrando, gente, cultura organizacional é o conjunto de valores que definem o funcionamento de alguma coisa, seja uma escola, seja um país, seja uma família. Tá? Por exemplo, ontem foi Páscoa. Tá? Para famílias que são católicas ou cristãs, é um dia de renascimento. Né? É o dia que Jesus voltou, depois dele ter passado pelo suplício da cruz, e também é o dia que você presenteia a sua família com ovos. Para famílias mais tradicionais, durante a quaresma, não se come carne, ou pelo menos não se come carne na sexta-feira, tem uma série de questões, mas vocês percebem que isso é cultura. Minha família é de descendência oriental. Ninguém é católico na minha família. Não tem nenhum católico, nenhum cristão. Todo mundo tem diferentes questões. Então, na nossa família, quando criança, a gente ganhava ovo de Páscoa pelo doce, mas não pela simbologia católico-cristã, porque não faz parte da cultura da minha família. Era pela graça do presente, assim como Natal. Minha família não é cristã. Então, a cerimônia do nascimento de Cristo, que para uma família católica cristã faz sentido, para mim não faz. É a graça do Papai Noel, é a graça da árvore, mas não exatamente a simbologia cristã que é dada ao fato. Agora, não significa dizer, seria uma grande grosseria da minha parte, eu dizer que vocês estão erradas. Imagina não comer churrasco. Imagina coelhinho. Gente, não. Não quer dizer que a minha família esteja certa, a família de vocês estejam erradas ou vice-versa. Só que cada família tem a sua cultura, entende? Então, cultura é esse conjunto de valores e clima é como as pessoas se sentem nessa cultura. Pode ser a cultura que for. O que importa é a cultura tem que gerar um clima funcional, ou seja, um clima em que as pessoas sejam minimamente felizes. Por exemplo, do que adianta uma família
que, por exemplo, não acredita em nenhum dos valores que são promovidos pela Páscoa, mas uma família que não se ama, uma família que as pessoas são cruéis umas com as outras. É uma família com clima ruim, portanto, é uma cultura disfuncional que precisa ser alterada, tá? Então, por isso, Helenice, no seu trabalho, a base inicial é cultura, dependendo do cultura, tem o clima, que é como as pessoas se sentem. Aí, Helenice, uma outra coisa que vai entrar no seu trabalho que é muito importante é liderança. Por quê? Pessoal, olha só. Vocês todas um dia já foram crianças, hoje vocês todas são mulheres adultas. Quantas aí de vocês têm filhos? Alguma de vocês tem criança em casa? Ó, a Junara tem criança, Sim, eu também. Michele também tem criança. Então, aqui, A mães, criança sou eu. tá? Tem a Poliana. Patrícia não tem criança, eu também não tenho. Helenice não comentou, mas talvez não. Peraí, acho que tem aqui no chat. Ah, Helenice não comentou, tá? Onde entra a liderança no trabalho da Helenice? É assim, a cultura é criada, adivinha por quem? Pelos pais. Numa empresa, adivinha quem cria a cultura? Os seus líderes. É aí que é a ligação entre liderança, clima e cultura, entendeu? É assim, um líder, ele vai criar uma empresa, ele vai criar um conjunto de regras, ele vai determinar o funcionamento, porque é o líder que tem o poder sobre como as coisas funcionam em determinado lugar, entende? E daí, a cultura reflete a cultura, os valores deste líder, entende? Por isso que se esse líder for uma pessoa tóxica, adivinha o que vai acontecer? A cultura será tóxica. E, portanto, o clima vai ser zoado, entendeu? Aí, o que eu sugiro que o seu grupo, Helenice, faça? Então, primeiro, né, você não vai achar dados falando sobre clima, sobre cultura de empresas, né? O caso do seu grupo não tem estatística falando, né? O que você pode usar, né, como alguma evidência é verificar se tem alguma coisa falando do Ministério do Trabalho, dizendo sobre afastamentos, e se tem alguma coisa que fale sobre afastamento causado por chefe. Eu duvido, mas se vocês acharem, coloca, tá? Aí você vai falar, Mitier, mas não é do setor de educação. Não tem problema, é só, você tem que achar alguma coisa que dê respaldo para você, entendeu? Então, se não tiver da área da educação, não tem problema, põe de outra área, tá? Põe no geral. E daí, naquela contextualização, você vai começar explicando que nem eu falei assim para você, Lenice. Olha, primeiro a gente está falando de cultura, daí de clima, e o líder é a pessoa que cria cultura. Deu para você entender, Lenice? Ficou mais claro? Ficou confuso? Me diga aí depois. Tá, então belezura. E daí, no tópico 2, o que você e o seu grupo vão fazer? Né? Então, no seu grupo, a Junara, que também está aqui presente, a Patrícia também está aqui, a Patrícia, o grupo inteiro quase está aqui, né? Luthier, Oi, Flor. só para comentar, é porque Uhum. a gente até fez uma reunião na semana passada e a Helenice não estava participando. Eu fiz um levantamento aqui, então, por exemplo, eu já tinha feito esse levantamento para explicar, né, no início do trabalho sobre a cultura e o clima organizacional, né, todas essas questões que você comentou, tá até com tudo anotadinho aqui. Hoje a gente ia se reunir, aí não deu certo, né, que tem a aula, então nós vamos nos reunir durante a semana. Mas aí, o que eu pensei? Vamos ver se minha linha de raciocínio está certa, porque daí eu vou passar para os meus colegas, mas aí já começo a socializar isso, né? Partindo aí da ideia, o clima está relacionado à esfera de trabalho, né? A atmosfera de trabalho, as relações interpessoais, a motivação e o grau de satisfação. Ou seja, né, os elementos que influenciam diretamente o clima organizacional seria a qualidade das relações, comunicação eficaz, suporte oferecido pela liderança. Isso eu peguei de um artigo e também estou usando muito aquele do Luz, que você nos mandou, aquela dissertação. O Luz, ele fala muito de pesquisa, e a gente pensou em fazer uma pesquisazinha com alguns diretores e professores. Você acha que fica legal para o nosso trabalho? Montar uma pesquisa naquele esquema muito satisfatório, pouco satisfatório, você acha que dá certo?
Pensei, porque daí a gente esmiuçava essa pesquisa e a partir dela dava a tratativa que seria a solução do problema. O que você acha? Junara, eu ia sugerir exatamente isso, porque assim, Aham. a gente já entendeu que o líder é muito importante para a cultura do lugar. Só que a gente tem que pensar com a cabeça. Você não vai chegar assim para sua diretora de ensino, para sua superintendente, falar assim, querida, você é um lixo, melhore. Porque você vai rodar, entendeu? Por mais que o líder tenha papel importante para zoar o clima, você não fala para a pessoa, meu amor, nasça de novo, entendeu? Então, por isso que a gente vai fazer uma pesquisa de clima. Então, minha proposta para o seu grupo é assim. Acho que o que seria maravilhoso para o seu grupo é promover uma pesquisa de clima que mostre o impacto de uma liderança disfuncional, porque daí não são vocês que estão falando, querida, nasça de novo. Os dados da pesquisa estão evidenciando que tem pontos de melhoria, e atenção aos termos, tá? Algo polido, educado, porque tudo que for visto como um ataque frontal será rebatido de uma forma frontal também, tá? Por mais que vocês não vão, de repente, ter oportunidade de colocar em prática aquilo que vocês estão desenvolvendo, imagina como se fosse, então tem que ter um certo traquejo político, tá? Então, Junara, Entendi. o que eu Olha sugeri? só, eu até, então, te cortando, desculpa, eu pensei nos seguintes problemas, porque a gente ficou matutando quais problemas seriam possíveis da gente dar solução, né? Aí, ó, será que o gestor ele incentiva ou estimula o trabalho em equipe? Eu também peguei ideias a partir dessa dissertação que eu estou lendo, desse trabalho que eu estou lendo. A avaliação negativa dos trabalhos, sempre tem muita crítica, né? O professor nunca recebe avaliações. Eu pensei de colocar isso nas questões, né? Para eles responderem. Como que o gestor avalia o trabalho dos professores, né? Aí eu pensei, não sei, avaliação ou elogio, alguma coisa assim, né? Esse tipo de situação. Porque é relevante, né? Que o funcionário, que o colaborador, ele tenha motivação a partir de elogios da gestão, né? Apesar de na escola pública a gente não vê muito isso, né? E que talvez seja um grande problema da escola pública, né? Relacionamento interpessoal, né? Falho, aí dentro daquela comunicação assertiva entre o gestor e o professor. Ou seja, acontecem problemas, o professor tem um problema na sala, mas o gestor não sabe lidar com aquele problema, não sabe falar com o professor. E a falta de receptividade às sugestões de mudança, que eu acho que é também um grande fator que, né, os professores querem mudar, querem fazer, né, inovações na escola e tem muita dificuldade. Você acha que essas questões seriam só essas, assim, a gente conseguiria, né, abranger aí um tanto bom? O que você acha? Ô, Junara, eu gostei da sua ideia, eu só vou propor a você um passo atrás. Tem um Ah, tá. negócio que chama mapa de calor. O que é esse mapa de calor? É assim, vocês vão pegar um piloto, tá? Então, minha proposta é, antes de vocês aplicarem um questionário, etc., você percebeu que o questionário é gigantesco. É humanamente impossível aplicar tudo aquilo, tá? Gente, para quem não sabe do que a gente está falando, esse cara, o Ricardo Luz, Junara, deixa eu pegar um negócio aqui na minha estante para te mostrar, peraí. Esse autor, o Ricardo Luz, ele escreveu esse livro aqui. Esse livro é de 90, ele é bem antigo, tá? Bem antigo mesmo. Essa edição é de 2003 e é a dissertação dele. Tá? Ele pegou a dissertação, colocou em formato de livro e eu desconheço um livro melhor para pesquisa de clima do que esse. Por que esse livro é bom? Porque esse livro tem mais de 120 páginas de questionários. Então, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa para entender sobre lideranças, ele te dá 1 milhão de modelos de perguntas, tá? Para falar a respeito. Ô, Michele, pode falar, Flor. Era só para contribuir. Teve uma época que a gente fez uma pesquisa sobre o clima escolar, quando eu estava na coordenação, e tem publicações do GPEM,
são produzidos pela Thelma Vinha, é um grupo de estudos que fala sobre o clima, né, só que dentro da educação mesmo. E lá eles têm uma série de contribuições e até instrumentos para serem utilizados, perguntas, é muito, muito, muito bom e, assim, é, é totalmente confiável. Era só para dar uma dica. Não, beleza. Ó, é uma proposta boa que a Michelle sugeriu. Eu tô sugerindo desse cara porque, meu Deus, eu tô nessa área faz 20 e tantos anos. Tem 21 anos esse ano. Tem 20 e tantos anos que as pessoas usam só isso aqui. É surreal. Mas qual que é a graça, Junara? O que eu vou sugerir a você? Coloca dentro do seu projeto, fase 1, identificação de critérios de pesquisa. O que é isso? Vocês vão juntar um grupo de pessoas, professores, gestores, e aí vocês vão pegar alguns dos itens: liderança, trabalho em equipe, reforço positivo, e vocês vão pedir algo como, numa escala de 1 a 10, tá? 1 para mais importante, 10 para menos importante. Como vocês ranqueiam liderança? Como vocês ranqueiam remuneração? Como vocês ranqueiam organização de tarefas? Tá? E daí, cada pessoa vai colocar no papelzinho. E aí, o que o grupo faz numa rodada 2? O grupo vai ranquear quais são os critérios que receberam maiores pontuações e menores pontuações. Nesse caso, quanto menor a pontuação, maior o peso, né? Porque se 1 é o mais importante, o 10 é o menos importante, quem recebe mais pontos, né, é menos importante. E daí, vocês verificam dos pontos, dos critérios que têm menores pontuações, quais há de fato possibilidade de mudança, há possibilidade de alteração, de mexer em algo. Tá? Porque não adianta nada vocês pegarem, por exemplo, o critério remuneração, se vocês não têm controle sobre essa variável, entendeu? Não é uma possibilidade de vocês realmente irem lá e intervir, tá? Por que eu estou sugerindo isso? Vocês elegerem, junto da liderança, outros 2 ou 3 fatores para poder aplicar uma pesquisa, para daí poder mapear onde está tendo problema de clima na organização, e daí vocês propuserem melhoras, tá? Mas lembra de botar a liderança no meio. Só que daí vocês têm que ser muito sensatas e sensatos, né? O Emerson acabou de entrar, na hora de vocês elaborarem as questões. Por quê? Tem muitos questionários que falam sobre liderança que acabam sendo muito agressivos, entende? E daí é óbvio que o líder, você vai reagir você vai bater com pá, o líder vai te bater com pá também, entendeu? O Emerson colocou aqui, diagnóstico e alinhamento, né? Análise do clima, aplicação de questionários com docentes e funcionários. Mas antes da aplicação de questionários, o Emerson, antes, vocês elegerem sobre o que vocês vão perguntar, entendeu? Porque senão vocês vão aplicar uns questionários gigantescos que na metade a pessoa já vai estar de saco cheio, entendeu? Então é melhor vocês perguntarem sobre menos coisas, mas serem mais precisos, aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais emergente, aquilo que de fato é para fazer alguma coisa, do que vocês ficarem perguntando sobre fatores que não dá para fazer nada, por exemplo, remuneração, tá? Se vocês perguntarem aqui para nós 8, vocês estão felizes com a remuneração recebida? Bicho, ninguém nunca está. E no caso de professores que trabalham com crianças, ensino médio, a gente sabe que a coisa ainda pior, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, o gestor escolar, ele tem pouco ou nenhuma agência sobre essa variável, entende? Então, é bacana que o grupo, antes de aplicar o questionário, faça um grupo foco, um projeto piloto, selecione algumas poucas pessoas, parta essa estratégia de ranqueamento para daí definir quais são os critérios que serão aí investigados, tá? Aí, depois disso, eleger os 3, 4 fatores além de liderança, aí aplica questionário, né? Daí, dá para mapear processo? Dá para mapear processo, mas não é exatamente o foco do trabalho de vocês, tá? Eu vou destacar que só a pesquisa de clima já vai dar um trabalho desgraçado para vocês. Tá? Porque daí vocês vão fazer a pesquisa, eu vou identificar o que tem de problema, e daí vocês vão desenhar
soluções para os problemas levantados, entendeu? Pode falar, querido. Mas então, Mitia, aí como que a gente delimitaria esse questionário? Para qual público? Seria você específico? Ó, o piloto seria vocês pegarem alguns gestores escolares, alguns professores, públicos de interesse, pode ser até inclusive o pessoal que cuida, o zelador da escola, para vocês entenderem. Vocês podem fazer 2 projetos piloto, tá? Então, piloto 1, ver o que essas pessoas, o que mais te deixa infeliz nessa escola, o que te deixa, o que mais te incomoda, o que mais te irrita. Conversa com algumas pessoas. Etapa 2, junta um coletivo de outras pessoas, pega aquilo que aquelas primeiras falaram, e daí vocês vão perguntar, de acordo com esses atributos aqui, pode escrever numa lousa, para vocês, isso incomoda o quanto? Incomoda muito, incomoda pouco ou mais ou menos? Aí você pode falar assim, olha, cada um vai ter que eleger um critério para ser o principal incômodo, não pode usar o número 1 para todos, entendeu? Não pode usar o máximo incômodo para todos. Cada pessoa ali presente tem que escolher só um, porque daí também é o critério de vocês entenderem se coletivamente é um incômodo ou é um incômodo individual, entendeu? Sim, mas esse feedback seria numa escala de 0 a 10? Ou... Olha, 0 a 10 ou de 1 a 5. Porque então, assim, esse negócio às vezes, concordo plenamente, fica uma coisa tão vaga, não? Pois é, então por que você não coloca graus de incômodo, tá? E daí, vamos supor que vocês fazem essa rodada, primeira rodada, identificar critérios, segunda rodada, validar os critérios, ver o que incomoda mais mesmo. Rodada 3, aí questionários. Aí vocês vão pegar, por exemplo, esse livro aqui. Vamos supor que a pessoa falou assim, olha, o que me incomoda é fator XPTO. Por exemplo, o que me incomoda é a liderança, é a falta de trabalho em equipe, é a falta de valorização. Aí vocês podem recorrer tanto a esse material do Luz, quanto ao material que agora há pouco a Michelle sugeriu, e daí vocês elaboram questionamentos, perguntando para o coletivo se é isso mesmo, e se está com problema exatamente onde relacionado a esses fatores. Faz sentido para vocês? Sim, e no caso a gente definiria, vamos supor que a gente pegue uma escola, né, que o grupo defina fazer esse questionário para uma escola. Esse questionário, ele ia girar nos 3 turnos? Nas 3 Ou ficaria muito extenso? Desculpa, não entendi o que você disse. Ele giraria nas 3? Os 3 turnos, por exemplo. Pode ser. Porque o questionário é o mesmo, entendeu? Vai ser o mesmo questionário que vai ser aplicado junto a esses colaboradores, esses professores, entendeu? No caso, todos os professores que se dispuserem a responder, independente do período. Ah, tá, certinho, obrigado. Imagina, querido. Por isso que a gente precisa, antes de sair perguntando, saber o que perguntar. Por quê? Vamos supor que, ainda mais que vocês são um grupo que cada um está numa localidade diferente, entendeu? Cada um tem um ponto de vista diferente. Então, no trabalho de vocês, lembra uma proposta, né? Então, a proposta de vocês tem que ser uma coisa de intervenção prática. Então, como é que vocês vão fazer? Antes de vocês aplicarem qualquer tipo de questionário, vocês vão conversar com diferentes participantes ali daquela organização da escola, entender os problemas, ranquear os problemas e selecionar aqueles problemas que, de fato, podem ser resolvidos mediante intervenção do gestor da escola. Tudo bem até aqui? Sim. E daí, só para confirmar, esses 3, 4 critérios que vocês estão vendo que apareceram, que são problemáticos, aí, questionário. Aí vocês vão pegar esses questionários, aplicar, coletar os resultados, e daí pensar em um plano de ação. Como melhorar esses atributos listados. Tudo bem? Ok. Ó, agora a Patrícia quer falar e a Simone também. Fiquem à vontade, gente. Boa noite. Professora, em conversa com o grupo, a gente tinha pensado o seguinte, fazer um questionário
para todos os funcionários. A gente pensou em todos mesmo, não só professores responderem, né? E também fazer um direcionado para gestor, para a gestão também responder, para a gente saber ali a dificuldade, onde que está mais ou menos a falha, né? Para a gente fazer ali um balanço. É válido ou somente um mesmo? Patrícia, ó, eu sugiro, o trabalho de vocês, ele precisa ser um pouco mais preciso, tá? Quando a gente chega a um diagnóstico de diretorias, qual que é o grande problema? O diretor, ele vai ter uma visão estratégica, né? E geralmente os problemas dele não estão diretamente relacionados à escola, aos professores, aos alunos, geralmente diretoria de ensino, Estado. Então, para simplificar o trabalho de vocês, eu acho mais prudente, nesse primeiro momento, tá? O trabalho de vocês vai ficar maravilhoso se vocês entrevistarem só os professores e acabou, tá? Porque subir acima, e aí vocês já vão ter que fazer desenho de iniciativas, desenho de ações, que daí vai virar uma mistureira. Porque aí vai misturar fatores que o gestor tem agência, ou seja, que ele pode resolver, e uma série de coisas que o gestor, ele é um agente passivo, ele não tem o que fazer, tá? Ele só recebe ordem das medidas. E querendo ou não, ele é cargo de confiança, né? Ficaria Exato. meio. E, professora, eu fiz uma pergunta no chat, e antes desse questionário, né, a gente também pode abordar as diferenças de lideranças, né? Ô, Patrícia, vou ser super sincera. É que vocês não vão aplicar questionários perguntando se é liderança transformacional. Como vocês não vão falar exatamente disso, eu sugiro que não é. Eu acho que é importante você posicionar o que é liderança, os impactos da liderança frente aos colaboradores e, principalmente, como que a liderança pode prejudicar o clima do lugar. Só isso você pode botar fé, que vai te dar um trabalho desgraçado. Tá bom, obrigada. Porque essas temáticas de liderança, eu concordo com você, são muito legais. É uma delícia ler, é uma delícia estudar. Qual que é o problema? Se você não vai usar na sua ação, sabe? Porque não vai ter onde a gente colocar isso. Agora, por exemplo, acho que é importante o grupo posicionar assim: olha, em linhas gerais, liderança é influência. Tá? A liderança trata de, claro, tem a ver com cargo? Tem, mas principalmente se trata de um atributo inato, a pessoa nasceu com isso ou treinou para isso, tá? E é uma influência positiva, ou seja, você está influenciando pessoas para agirem de formas que elas habitualmente não agiriam. Eu acho que se você posicionar o fenômeno dessa forma, acaba sendo mais prudente e mais produtivo do que você entrar em liderança carismática, transformacional, né? Porque daí você não vai usar isso depois. E, Mitier, e no caso, assim, se a gente fosse inserir essa questão do diretor, na questão quantitativa, para o questionário ficaria meio vago, né? Porque teria que ir um número maior, né? Ou não? Eu acho que eu não entendi sua pergunta, Emerson. É como a Patrícia colocou, na questão de um questionário para o diretor, né? Então, assim, nesse caso, teria que ser, em caso de quantitativo, você ficaria meio vago, não? Porque o número de funcionários para diretor Tem só um. não bateria uma correlação, né? Exato. E aí, outra coisa que eu vou perguntar a vocês, gente, é óbvio que vocês não foi pedido que vocês façam uma prática disso, tá? Mas Sim. mesmo assim, vocês 5, façam de conta que vocês 5 estão na mesma escola. Cada um de vocês vai dizer, olha, o que me incomoda na minha escola é isso, 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 isso e isso. Tá? E daí, o grupo coletivamente vai elencar o que é mais importante, o que é mais irritante, o que é mais incômodo, numa escala de mais para menos. E daí o grupo vai pegar os que deram mais pontos e montar um questionário com base nesses pontos. A gente está fazendo como se fosse um projeto piloto, entende? Em vez de vocês já chegarem aplicando numa escola enorme, vocês fazem o piloto. Olha, no projeto piloto proposto pelo grupo,
Dentro dos próprios membros foi realizada uma pesquisa, primeiro ponto, identificando fatores que incomodam, segundo ponto, ranqueando esses pontos que mais incomodam, terceiro ponto, foi elaborado questionário. E esse questionário será Isso a aplicado gente coloca no trabalho, Mitia. Depois a gente no pode trabalho. relatar isso lá, que nós fizemos esse projeto piloto e depois, a partir daí, criamos o questionário para ser passado para os Exato. professores. Ah, legal. Beleza. Sabe qual a graça, Junara? Vocês têm um relato prático aqui. Entendeu? Aquela dissertação, ela é bem Ok. prática. Vocês podem usá-la como referência tranquilos, tá? Que a dissertação mesmo, o Luz e qualquer consultor de RH vai falar para vocês o seguinte: pelo amor de Deus, não saiam aplicando questionário por aplicar. Se você não sabe o que você quer, não pergunte. Porque olha só, gente, ô Simone, eu já vou falar com você, tá? Não esqueci de você, não. Gente, ó, pensa assim. Imagina que vocês estão em uma empresa e aplicam uma pesquisa de clima com vocês, tá? E daí vocês vão lá, abrem o coração, falam tudo aquilo que incomoda. Aí entra ano, sai ano, ninguém melhora nada. O que você pensa? Eu sou um idiota. Respondi de otário, porque respondi, ninguém fez nada, entendeu? Então, por isso que uma pesquisa de clima, ela tem que ser muito precisa. Ela tem que focar atributos mais específicos, porque os respondentes têm que ver com o passar do tempo que alguma coisa foi feita. Porque se nada é... Gente, é melhor não fazer pesquisa de clima do que fazer e não mudar nada. É que nem aquela mãe que fica prometendo, ó, que você vai entrar de castigo, ó, que você vai ficar... Só fala, não faz, chega uma hora que a criança perde o respeito. Mesma coisa com o colaborador. O colaborador responde, pesquisa de clima, não vê mudança nenhuma, o camarada ele para de responder. Ele fala para que responder, que palhaçada. Entendeu? Ô, Junara, você ia falar alguma coisa? Ai, não, desculpa, esqueci de desligar o microfone, Não, fui desligar o ar aqui, perdão. imagina. Mas fez sentido para vocês, gente? Por isso, quando a gente for perguntar, tem que perguntar coisas que a gente de fato tem agência. Não adianta perguntar de atributos que a gente não tem controle, porque daí é a mesma coisa que você contar dinheiro na frente de pobre. Sabe? Você não vai ter como resolver isso. Tudo bem, gente? Bom, agora a dona Simone. Dona Simone, você tinha levantado a mão, querida? Pode falar. Então, Miti, a Junara expôs aí, a Patrícia também, porque a gente reuniu e teve algumas dúvidas, né? Como a gente fazer, onde a gente levantou esse questionário aí. Primeiro, seria mais ou menos 5 questões, professor, focar no professor para a gente levantar essa problemática aí que está tendo nas escolas, tanto estadual como particular e a municipal, né? A gente ia fazer até porque a gente tem membros trabalhando dentro dessas três, né? Então, a gente tinha que levantar a problemática, ver o que mais está incomodando os professores, né? Para a gente saber onde focar. Ah, focou nisso, então a gente depois ia focar na onde? Na gestão. O que elas fazem quando há algum problema, que vê o desinteresse do professor, para a gente saber também como sanar isso, para a gente ter uma luz, né? Para a gente trabalhar em cima disso. Então, essa é a nossa dúvida. No caso do questionário, seria esse, para a gente entender como trabalhar. Então, Simone, é assim. Primeiro, vocês vão dar uma olhada, né, definindo clima, cultura, né, e verificando, né, por exemplo, na teoria, em outros estudos, em reportagens, enfim, né, quais são os atributos que mais geram incômodo, geram estresse, geram desligamentos, geram afastamentos, tá? E daí, com base nesses estudos, vocês vão aí um olhar um pouco mais criterioso. Tá, disso tudo, o que pode ser de fato gerenciado pelo diretor? Porque tem coisas que, de novo, a gente não tem capacidade de intervenção. Por exemplo, no setor público, um diretor de escola não define remuneração, é dado pelo concurso que a pessoa prestou, entendeu? A carga horária, o valor de hora-aula
é dado. O diretor de uma escola pública não tem agência sobre isso, entendeu? Então, o grupo tem que ter a sabedoria de, olha, verificar quais são os atributos que podem gerar problemas, né? Selecionar alguns que o gestor tem possibilidade de agência, ou seja, de resolver, e daí ir para essas etapas que eu falei. Então, etapa 1, os membros do grupo, que são nessa simulação, são professores da escola, vão eleger quais são os aspectos do seu dia a dia docente que são mais irritantes, mais estressantes, que prejudicam o clima. Cada membro do grupo vai colocar, né? 3, 4 fatores que realmente incomodam. Aí, etapa 2. Esses atributos, essas frases, esses fatores serão unidos, e daí o grupo vai poder ranquear, tá? De 1 a 5, de 1 para mais importante, 5 menos importante, ou o contrário, tá? 5 mais importante, 1 menos importante. O nível de importância que isso tem para a vida do docente, tá? Daí, vocês vão pegar tudo aquilo que vocês falaram, e cada membro do grupo pode usar somente uma vez o muito importante e somente uma vez o pouco importante. Aí, os atributos que aparecerem como sendo mais importantes, mais relevantes, esses serão os que a gente vai usar para fazer pesquisa. Tudo bem? Aí, com base nesses critérios, vai ser elaborado um questionário, esse questionário vai ser rodado junto a todos os professores de todos os turnos de uma determinada escola, tá? E aí, dependendo do resultado, o grupo também vai ter que propor iniciativas, propostas de melhoria. Vamos supor que tenha aparecido que no grupo os professores relatam, depois da pesquisa rodada, vamos supor que o problema seja falta de reconhecimento. O que a gestão pode fazer para isso? Por exemplo, a gestão pode montar um jornalzinho interno destacando os feitos dos professores? Pode. A gestão pode criar uma página de Facebook para falar sobre o que os professores estão fazendo para melhorar o coletivo? Podem, tá? Vamos supor que seja diagnosticado, olha, que uma coisa que pega muito é injustiça percebida. O que significa injustiça percebida? O diretor tem os seus favoritos. Então, como que isso vai ser sanado? Como que isso pode ser melhorado? Então, por exemplo, conscientizar esse diretor de que isso que está acontecendo está prejudicando o clima, mostrar os impactos junto aos demais colaboradores. Vocês percebem? Por isso que eu sugiro que vocês sejam muito sucintos, porque para cada atributo que chegar lá na fase do questionário, que for perguntado, para cada atributo, vocês vão ter que pensar em soluções. E soluções práticas por parte da gestão. Tá ficando claro para vocês, gente? Ou tá confuso? Sim. Tá? Ó, o que eu sugiro que o grupo de vocês façam, tá? Dá uma olhadinha lá no questionário do Luz e deem uma olhadinha nos questionários, tá? Tá na dissertação, porque a dissertação é exatamente igual a esse livro, não tem diferença, tá? Dê uma olhadinha nos questionários para vocês entenderem o que eu tô falando. E por que é que não pode ser um questionário enorme? Porque as pessoas enchem o saco, elas param de responder. Dizem que questionário perfeito é questionário que a pessoa demora no máximo 5 minutos para responder, eu concordo. Passou disso, a pessoa... Que nem quando a gente vai responder questionário lá no Google, mandam para a gente, olha, participe da pesquisa, não sei o quê. Quando a gente vê lá no final do formulário que aquela pesquisa tem páginas, a gente começa a responder de qualquer jeito, entendeu? A gente não quer uma pesquisa feita de qualquer jeito. Por isso, a gente vai usar um número muito menor de variáveis. E perde o foco, né? A gente passou por isso agora essa semana com o questionário dos alunos de clima. 140, acho que 140 questões. Nossa, você tá doido, não responde. Eles ficaram putos. Você tá doido, a pessoa não responde, para no meio. Entendeu? Por isso que antes de você mandar um questionário de 140 perguntas, você precisa perguntar o que de fato é importante nessas 140 perguntas. Porque eu te garanto que essas 140 pode virar 20. Porque tem um monte de coisa lá que vai ser perguntada que não tem relevância para o assunto no fim das contas. E no caso, Mitier, como abordar a direção para a colocação desse questionário? Me explica melhor, Emerson, como assim?
Porque para gestão vai ficar, para assim, no caso, nosso grupo, né? A gente vai escolher um ponto X, né, pela aplicação. Para gestão parece que fica meio assim, meio confrontante, não? Ó, o Emerson, aí sugiro que vocês dêem uma olhadinha lá no livro do Luz, né? Mas já adiantando para vocês também. Primeiro passo de uma pesquisa de clima é conscientizar as lideranças. É, porque fica meio uma linha de, tipo assim, ameaça, né, Exato. de cargo. Porque se você não conscientiza a liderança, ela vai falar não, não pode, É, entendeu? Então, passo 1, apoio irrestrito da liderança, tá? A liderança tem que ser conscientizada, ela tem que ser evidenciada a ela, olha, está tendo problema. E essa pessoa tem que concordar, entendeu? Por quê? Ela tem que ter ciência de que os resultados podem ser um pouco espinhosos. E vai precisar de uma ação por parte daquele líder. Então, por isso que o líder ele tem que ter essa disposição. e ela teria que ter acesso a esse questionário, no caso, se a gente definisse isso. Precisaria, por isso que eu estou falando para vocês que vocês precisam ter uma certa sabedoria na hora de montar esse questionário, para não serem muito contundentes na fala, entendeu? Não ir muito com emoção, não. Exato, porque imagina, o líder ele vai se sentir atacado dependendo do jeito como essas perguntas forem feitas, entendeu? Ao invés de você falar, você está sendo injusto, você nos dados coletados da pesquisa, vocês vão ter condições de falar, olha, aqui as respostas estão indicando sensações de injustiça por causa disso, disso e disso. Por mais que a pessoa fique incomodada, entendeu? É diferente de vocês atacarem frontalmente. Ela está tendo ali uma evidência mais clara e menos agressiva também, entendeu? Sim. Tá? Então, passo 1, gente, uma pesquisa de clima, conscientizar o líder, e passo 2, explicar para todas as pessoas a importância de uma pesquisa de clima, que é importante, que melhora o ambiente, que o lugar se torna mais produtivo e mais saudável, que é importante para que o lugar seja melhorado, não adianta só reclamar, é bacana que as pessoas possam participar de um processo coletivo de melhoria. Então, o primeiro ponto é a conscientização. Por quê? Se vocês rodam um questionário de clima sem antes conscientizar as pessoas, você simplesmente parece fofoqueiro. É. Sério. Aí vai chegando o período eleitoral, pronto, aí ela vai ficar mais assustada ainda. Exato. Inclusive dá desconfiança. Vão pensar assim, mas o que esse maluco quer saber? Entendeu? Tá montando chapa. Exato. Vão me mandar embora. E assim, por exemplo, tem um negócio que não tem a ver com clima, tá? Que chama desenho de cargos. Desenho de cargos é uma atividade que vai alguém do RH que fica de olho nos funcionários, ver o que eles fazem. Não é para colocar gosto ruim. É que a gente vai dizer assim, olha, o ocupante dessa vaga, ele precisa saber lidar com Excel, ele tem que saber lidar com o Office, ele tem que saber ler inglês. A gente vai listar o que a pessoa faz, que competências ela tem que ter, para a gente poder divulgar essa vaga, para a gente poder desenhar salário. Mas a gente geralmente fica olhando a pessoa trabalhar. Só que a gente tem que avisar as pessoas por que é que a gente está fazendo isso, porque senão eles acham que a gente está vendo o que elas estão fazendo para mandar embora e contratar alguém mais barato. É, verdade. Entendeu? Então, por isso, tem que deixar tudo muito claro. Não precisa. O objetivo do trabalho de vocês é justamente dar mais transparência ao processo de gestão. Faz sentido para vocês, meninos? Certinho. Então é isso. Então, meninos, o trabalho de vocês, etapa 1, né? É uma roda para troca de ideias, tá? Roda 2, vocês vão ranquear o que é mais importante do menos importante. Fase 3, elaboração do instrumento de coleta de dados, o questionário. Fase 4, aplicação. E fase 0, conscientização de todos os envolvidos. Porque se não tiver isso, meu amor, não adianta. Não adianta, tá? Tudo bem, gente? E, antes de mais nada, o que eu tinha pedido a vocês? Leituras.
tá? Verifiquem pesquisas de clima, verifiquem causas de descontentamento, de insatisfação de professores em escolas, tá? Para que vocês tenham, que nem agora há pouco, acho que foi a Patrícia que pergunta, foi a Simone que falou, olha, como é que você vê o quê? Vocês vão ter que dar uma lidinha para ver, olha, o que está acontecendo nas escolas no geral, tá? Para não ficar aquela coisa de, eu acho isso, eu acho aquilo. Deem uma olhadinha no que é que outras pesquisas, o que outras escolas estão dizendo. Belezura? Tranquilo. Meninos, então é isso, tá? Então, até o dia 20, vamos partir por aí, tá? Caso vocês tenham dúvidas nessas diferentes etapas, vocês vão me avisando, tá? Vão me escrever no e-mail. Nosso próximo encontro é daqui a 2 semanas, então dá tempo de entregar bastante coisa. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. Imagina, querida. Então, ó, pra gente, daqui a 2 semanas, até o tópico 2.4, tá? O tópico 2.4 é prazo de implementação. Tudo bem? Então, vamos devagar e sempre. Devagar e sempre a gente vai fazendo. Tá bom? Tá bom. Então é isso, meninos. Certinho. Beijo para vocês todos. Se cuidem, viu? Tchau, tchau.